Eu vou falar que um idoso de 70 anos foi agredido por duas adolescentes de 16 anos. Isso tudo aconteceu porque elas pegaram uma enxada e agrediram esse idoso. O caso foi no final de semana aqui em Rio Preto. Kleber já está comigo aqui ao vivo? Kleber já está aqui comigo, já está me aguardando já, Klebinho. Boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao nosso BG, aquela semana abençoada também, de muito trabalho, como sempre. Agora, você acompanhou esse caso, teve acesso também ao boletim de ocorrência. Esse idoso, bom, é uma história meio louca, mas a gente quer entender melhor, porque ele teria sido agredido por duas jovens de 16 anos com uma enxada. Por que isso teria acontecido? O que teria motivado aí toda essa violência? Seja bem-vindo, Kleber. Olá, Josi, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o nosso Balanço Geral. Como você mesmo disse, é uma história bastante complexa, bastante complicada. Esse idoso, segundo informações do próprio boletim de ocorrência, teria conhecido essas duas adolescentes de apenas 16 anos, ele tem 70 anos, as duas têm 16, ele teria conhecido as duas em uma chácara, onde inclusive havia o consumo de bebida alcoólica. Isso chama atenção porque essas menores estavam lá, e elas conversando com ele, ele teria convidado as duas para que elas pudessem fazer programas sexual com ele. Elas negaram, o idoso então teria insistido bastante nesse assunto e essa discussão acabou inclusive indo até a residência delas, porque eles estavam inicialmente numa chácara, depois eles continuaram mantendo o contato na residência dessas duas adolescentes, né? Lá a situação ficou ainda mais complicada, se acalorou bastante, se transformou numa discussão. As duas adolescentes então bastante revoltadas com a insistência desse idoso em realizar esse programa sexual com as duas, isso segundo ainda o boletim de ocorrência, elas pegaram então essas enxadas que estavam ali no quintal, foram até a rua onde o carro dele estava estacionado ali em frente e passaram então a danificar o veículo. O idoso foi então entrar no meio para impedir que elas continuassem quebrando o carro e acabou também sendo atingido por vários golpes de enxada desferidos por essas duas adolescentes, atingiram principalmente a cabeça dele. O homem foi socorrido, foi levado para a Santa Casa aqui de Rio Preto. Nós temos atualização do estado de saúde dele, segundo o hospital ele está consciente, está orientado, mas ainda em observação por conta dos ferimentos graves, né, que ele sofreu na testa, na cabeça. Todos esses ferimentos já foram suturados, né, já levou pontos, mas ele permanece em observação, mas o estado de saúde dele é estável. Já essas duas adolescentes, elas foram apreendidas e agora estão na Fundação Casa, e a polícia vai entender melhor essa história, porque, como eu disse, é muito complexo isso daí, precisam realmente vários pontos serem esclarecidos. Primeiro, a respeito dessa própria questão delas estarem em uma chácara, estavam com quem, havia o consumo de bebida alcoólica, elas estavam bebendo também ou não. Este idoso realmente tentou aliciar as duas para que elas realizassem programa sexual, também teríamos aí uma outra infração, talvez até um crime que pudesse ser apurado nisso. Então agora a polícia vai apurar melhor toda essa história, porque muitos pontos precisam de resposta nisso ainda, Josi. Com você. Pois é, Kleber, até porque a gente está falando aí de duas menores, duas adolescentes de 16 anos. Não sabemos aí direito o que teria acontecido, até porque o idoso também ainda não foi ouvido, está hospitalizado. Agora, uma agressão que chama atenção também, porque não sabemos se elas teriam tido ajuda de outras pessoas. Porque tudo bem, 70 anos, a gente também não tem as condições aí de saúde desse idoso, se é mais fragilizado ou não, mas duas meninas aí de 16 anos conseguiram agredir esse senhor. É um caso que tem que ser investigado, até como o Kleber disse. É um assunto complexo, delicado, a gente não sabe se estavam no local fazendo o programa ou se já faziam também, mas tudo tem que ser investigado aí pela polícia e a gente segue, como sempre, acompanhando também. Amigo, obrigada pelas informações até o momento. Daqui a pouquinho você volta comigo aqui no nosso Balanço Geral, tá bom?